O rei Dário não queria empreender uma guerra contra os helenos, pois ele sabia que não seria assim tão fácil. Mas ele não tinha lá muita escolha. Isso por conta das más explicações dos assassinatos dos príncipes. Ele não tinha o agrado de todos os nobres e teria que fazer algo grandioso para se fazer valer. E algo grandioso no mundo antigo era conquistar uma grande nação. E nesse período, a grande nação a ser conquistada é a nação grega. No ano 500 a.C., Dário começa a guerrear contra os helenos, e essa guerra é conhecida como Guerras Médicas. As Guerras Médicas terminaram somente no ano 448 a.C., durando 52 anos. Foi a maior guerra da época, e pela segunda vez na história, os helenos se uniram contra um inimigo em comum. A primeira vez que os helenos se uniram contra um inimigo em comum foi há quase 1000 anos atrás, na Guerra de Troia. Unidos, eles venceram os troianos, e desta vez, quem sabe, se eles se unirem novamente, talvez eles possam vencer o maior império que o mundo já vira. O rei Dário empreende o maior exército do mundo contra os helenos. Os helenos quase perdem a guerra, mas eles tinham um ótimo general que se chamava Milcíades. Milcíades era um general nascido em Atenas, e ele preparou a frente ateniense enquanto o informante foi enviado a Esparta para solicitar ajuda. E o nome deste enviado era Fidípides, ou como os gregos o chamavam, Feidípides. Ele percorreu cerca de 200 quilômetros correndo em menos de um dia, da cidade de Maratona até Esparta. Mas os espartanos não ajudaram. Eles alegaram que tinham uma festa religiosa muito importante para eles comemorarem, que era a festa da Carneia. Eles disseram que daqui a 6 dias eles poderiam ajudar os atenienses, mas tempo era o que Milcíades não tinha, e ele e seu exército tiveram que se virar sozinhos, já que os espartanos deram mancada. A Batalha de Maratona foi vencida pelos atenienses, que oprimiram os persas no território de combate. Eles capturaram 7 barcos inimigos e mataram cerca de 6.000 persas. Os invasores foram derrotados e massacrados, forçados a voltar para a Ásia. O general ateniense Milcíades e seus homens venceram a muito custo a guerra. Muitos helenos tombaram em batalha, morrendo por sua pátria. Os sobreviventes estavam alegres, mas estavam exaustos por demais. Mas a notícia teria que chegar em Atenas. Após a vitória sobre o poderoso exército persa, Milcíades decidiu mandar novamente seu experiente corredor até Atenas para passar a boa notícia. Mesmo exausto, Feidípides ou Fidípides correu novamente de Maratona até Atenas. Os cerca de 42 quilômetros que separavam a cidade de Maratona de Atenas, Fidípides fez tudo isso correndo com uma rapidez que só ele tinha. E lá chegando, ele conseguiu apenas dizer uma única palavra antes de cair morto por exaustão. E ele disse Nevrikakeina, que quer dizer Nike, e traduzindo quer dizer vencemos. O derrotado, cansado e idoso rei Dário morre no ano 486 a.C., no Irã. A Batalha de Maratona encerrou a Primeira Guerra Médica em 490 a.C., porém não seria o fim definitivo dos confrontos, pois uma nova guerra começaria alguns anos depois.
Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.